Olá, bem-vindos! Sou Mônica Heder, arquiteta. Hoje vamos tratar dos assuntos relacionados a conforto ambiental, os principais tópicos. Quando começamos a tratar do assunto conforto relacionado à arquitetura, precisamos entender que a palavra conforto nos faz pensar normalmente em segurança. E a segurança é garantida pelas sensações humanas. Dentro dos ambientes construídos, precisamos entender que todas as nossas sensações precisam estar em boas condições. Então, o ambiente nos oferece uma sensação de conforto, onde a gente se sente bem, ou seja, as nossas sensações visuais, auditivas, táteis, estão todas em equilíbrio. Com isso, entendemos que a nossa capacidade sensorial nos faz entender que aquele ambiente é saudável ou não, é seguro ou não. A nossa percepção sobre a segurança nos avisa se as coisas vão ou se alguma coisa não vai bem. A relação com a arquitetura e os espaços construídos nos faz entender que todos os elementos construtivos passam a ter uma forte influência na nossa percepção do espaço. São eles que controlam a entrada de luz, a capacidade acústica, controle da umidade dentro do ambiente, a qualidade do ar. A relação do conforto ambiental com a questão do meio ambiente vem ganhando corpo desde a década de 80. Essa é uma análise importante a ser feita, pois em meados da década de 60, a vida das pessoas passou a ser condicionada muito aos ambientes internos. Dessa forma, algumas análises do conforto e da estrutura interna das edificações passou a ser realizada. Um marco muito importante foi o relatório de Brundtland. Depois de vários eventos voltados à preocupação ambiental, as estratégias para projeto e construção influenciam os critérios de conforto e também o impacto ambiental. Os conceitos de arquitetura bioclimática vêm então ganhando mais visibilidade, ou seja, a inserção da edificação no ambiente que está sendo construído, aproveitando da melhor forma possível os recursos já existentes naquele local. São 3 os aspectos principais relacionados ao conforto ambiental. É o conforto térmico e higrotérmico, o conforto acústico e o conforto lumínico. Eu gosto ainda de enfatizar que a qualidade do ar interno também influencia os critérios relacionados a conforto ambiental. Cada vez mais a qualidade do ar interno das edificações vem ganhando cuidados ao ser concebido um projeto de arquitetura. Tendo em vista que a gente passa muito tempo dentro das edificações e que comprovadamente muitos elementos perigosos à saúde humana vêm através do ar ou da falta de renovação do ar, a qualidade do ar interno não pode ser ignorada como um critério de conforto ambiental. O conforto térmico é o equilíbrio das temperaturas quentes e frias. Talvez seja o primeiro tópico de conforto que a gente percebe como agradável ou não, como seguro ou não. A temperatura ideal é entre 20 a 23 graus no inverno e 23 a 26 no verão. O conforto higrotérmico se coloca junto do térmico, ou seja, os dois estão muito relacionados, porque ele trata da umidade relativa do ar. Esses 2 fatores, eles dependem muito do local que a edificação está inserida, a condição de recebimento de luz solar e a condição de sombreamento.
esses fatores vão influenciar todo o projeto arquitetônico e o conforto do indivíduo dentro da edificação. Então, o conforto dos indivíduos depende de diversos fatores e características particulares, como idade, saúde, atividade e roupas. Esse é um fator conhecido, é uma premissa básica na concepção de um projeto. Claro que um projeto de um escritório, de uma casa, de uma academia de ginástica, vai variar muito e inclusive vai ter variantes ao longo do dia em relação à capacidade térmica. Depende da quantidade de usuários, depende sim da idade desses usuários, depende da localização que essa edificação está colocada, depende do tipo de vestimenta que os indivíduos vão usar nesse local. Então, o espaço construído tem influência direta positiva ou negativa nessas condições. Fatores como a localização, a topografia, a direção dos ventos, entre outros, devem ser considerados no momento da concepção do projeto. A escolha da disposição dos ambientes e materiais de revestimentos externos e internos, esquadrias, cobertura, vedação, influenciam nas trocas de calor. Como? Dependendo do tipo de revestimento que a gente coloca em um ambiente, se é um carpê, se é um porcelanato, se é um granito, a troca de calor dentro daquele ambiente vai ser alterada. Nas fachadas das edificações, isso também acontece. Dependendo da análise solar que é feita na fachada, e percebe-se que aquela edificação precisa de mais ou menos calor internamente, a escolha dos revestimentos faz com que esse revestimento absorva o calor do sol e gradativamente ele seja transferido para dentro da edificação. Então, esse estudo é um estudo muito importante e pode alterar, sim, bastante o conforto dentro dos ambientes. O conforto acústico é muito importante porque muitas vezes as pessoas têm maior dificuldade, diferente do conforto térmico, em perceber que aquele elemento está causando algum tipo de distúrbio na sua saúde ou na sua sensação de segurança e na qualidade de vida. Uma maneira de se perceber se estamos em um ambiente adequado acusticamente é se notarmos que precisamos elevar a voz para nos comunicar. Se isso acontece, não é adequado. Os altos níveis de ruídos podem causar danos permanentes à audição e outros fatores de risco, como estresse, problemas cardíacos e pressão alta. Aqui, novamente, quando é feita a concepção do projeto, é muito importante levar em consideração o tipo de vida da pessoa, a idade, que pode variar bastante em relação ao número de horas de sono, a localização, se existe algum elemento permanente causador de algum tipo de barulho ou alguma coisa que possa alterar a capacidade acústica do ambiente. E as estratégias, com certeza, devem ser adotadas para oferecer o melhor conforto interno possível. Algumas coisas nós temos que ter em mente ao projetar o ambiente interno. Como foi dito, a gente não se acostuma com altos níveis de ruído, apesar da nossa percepção, muitas vezes, dizer o contrário. Diferente do conforto térmico, que a gente fica o tempo todo com aquela sensação de ou muito frio ou muito calor, o ruído, muitas vezes, a gente tem a impressão que acaba se tornando uma constante na nossa vida e uma coisa com a qual a gente é capaz de se acostumar. Mas os danos causados por ambientes que não são tratados acusticamente acabam aparecendo na saúde do usuário. Então, os ruídos externos têm que ficar fora e dentro da edificação, o nível de ruído deve ser de 45 decibéis. É importante ressaltar que o tempo de exposição a cada nível de ruído varia. Alguns níveis do ruído
podem chegar a 130 decibéis, como a decolagem de um jato. É uma coisa que é até difícil de se imaginar. E o tempo máximo de exposição a 100 decibéis é de 15 minutos. Difícil de imaginar também um caminhão chega a 90 decibéis. E o tempo de exposição a esse tipo de ruído é de menos de 60 minutos. Ou seja, nós estamos expostos a altos níveis de ruídos diariamente. Muitas vezes não são níveis de ruídos tão altos como esses que eu coloquei como exemplo, mas mesmo assim a nossa exposição aos níveis de ruído constantemente vão agregando fatores à nossa saúde e à nossa qualidade de vida. Então imagine um prédio com uma pessoa falando, carros na rua, caminhões, avião passando, sapatos de vizinhos. Os níveis de ruídos podem ser bem altos e cansativos, sem dúvida. O cuidado e tratamento deve ser feito também entre os ambientes, principalmente se algum fator agravante é detectado. Já o conforto lumínico está vinculado aos estímulos luminosos, sejam eles fontes naturais ou fontes artificiais. O conforto no que diz respeito à iluminação está relacionado com a qualidade de vida, a melhoria da produtividade, a diminuição de acidentes e de níveis de estresse. Além disso, a presença ou ausência da iluminação pode melhorar a qualidade de vida em termos de qualidade de sono, de produção de hormônios, de sensações de segurança, que desencadeiam muitas vezes sensação de estresse e podem trazer problemas cardíacos, entre outros. Então, o fator lumínico é um dos fatores básicos que deve ser levado em consideração com medição constante ao se conceber um projeto. A gente sabe que a iluminação adequada nos permite enxergar as cores de forma nítida. O índice de reprodução das cores é essencial para determinar o nível de conforto. Seja esse nível um ambiente de casa, um ambiente de trabalho, um ambiente médico. Para cada um desses ambientes, a estrutura de iluminação deve ser adequada e cuidadosamente analisada. Como eu falei, além dos fatores existentes, existem os fatores fisiológicos. A qualidade de iluminação influencia no círculo circadiano, que pode acarretar alterações em níveis hormonais, qualidade do sono, crescimento, entre outros. Essa é uma imagem que eu gosto muito de utilizar e que eu acho importante a gente ter em mente para a gente saber que os seres humanos funcionam da mesma forma. Seja o tipo de vida que tenha, seja as atividades que gosta de realizar, o nosso corpo, o nosso organismo está preparado para realizar algumas coisas da mesma maneira. E o ambiente construído tem que respeitar essa capacidade do corpo humano de realizar essas atividades. Senão, os problemas de saúde podem vir aparecendo com o passar dos anos. Já a qualidade do ar interno, é importante a gente trazer alguns dados. O ar que respiramos representa 10.656 litros por dia em repouso, ou 40.320 em esforço moderado, ou 72.000 em trabalho pesado. É difícil a gente imaginar que ao longo de um dia a gente está consumindo toda essa quantidade de ar. Então nós passamos a maior parte do tempo em locais fechados. Imaginem se esse ar não é renovado e a gente consome 10.000 litros por dia de um ar gasto, vamos dizer assim. O ar dos ambientes internos precisa ser de qualidade para que o ser humano possa desenvolver as suas atividades de maneira correta. Então, a ventilação natural equilibra a qualidade do ar, retira o ar viciado de dentro dos ambientes. Existe ainda a necessidade de controle de poluentes e efetiva troca de ar. A ventilação inadequada é a principal responsável pela síndrome
dos edifícios doentes. Muitas vezes, em alguns ambientes, nós, técnicos, projetistas, somos obrigados a utilizar equipamentos para realizar o conforto térmico dentro dos espaços adequado. E aí vem uma relação importante, a relação do conforto térmico com a qualidade do ar. Dentro da nossa responsabilidade, ao fazer uma especificação, a gente precisa levar em conta os dois fatores. Então, a partir do momento que a gente se responsabiliza em prever a utilização de equipamentos como o ar-condicionado, e sabe que aquele espaço vai ser um espaço que vai ficar muito tempo fechado, mais de uma pessoa vai usar, e que aquele ar precisa ser renovado, faz parte da nossa capacidade técnica indicar fortemente aos nossos clientes que estratégias de troca de ar sejam utilizadas, seja através de ventilação natural, em alguns momentos do dia, ou seja através do uso de exaustores que promovam essa troca de ar. Então, o ar que respiramos, todas as consequências que a má qualidade do ar pode trazer à nossa vida e das pessoas com quem a gente convive. Então, existem problemas no sistema respiratório, existem problemas na pressão arterial, no desenvolvimento de crianças, no envelhecimento da pele, doenças cardiovasculares, desenvolvimento neurológico, doenças neurodegenerativas. As consequências são muitas, se esse cuidado não for tomado. Então, sobre os fundamentos do conforto ambiental, entendemos que o conforto ambiental tem como objetivo básico atender o bem-estar do usuário, observando os fatores que a gente analisou, e com soluções ambientalmente eficientes. Por quê? Já foi constatado que quanto mais as soluções ambientais forem aplicadas, mais saudável o ambiente se torna, ou seja, quanto mais a gente consegue utilizar uma renovação de ar através de ventilação natural, quanto mais a gente consegue utilizar a iluminação do ambiente através de luz natural, quanto mais a gente consegue amenizar os ruídos das grandes cidades ou do ambiente que a gente vive para oferecer um espaço acusticamente bem desenvolvido, as melhorias na qualidade de vida e de saúde do usuário são comprovadamente melhores. Então, o conforto térmico e da umidade é um pilar básico do conforto. Ele influencia na sensação de calor ou frio, além disso, promove o controle de agentes como mofo, proliferação de fungos e bactérias que podem ser muito agressivas à saúde humana. O conforto acústico também é um pilar básico do conforto, pois influencia na capacidade do indivíduo de se concentrar, de dormir, de manter os índices hormonais ajustados. O conforto lumínico é um pilar básico do conforto, porque influencia na capacidade de compreensão do espaço, na qualidade do sono e redução do estresse e acidente. E aqui eu coloco sim a qualidade do ar como um pilar básico do conforto, porque influencia a saúde física do indivíduo. A síndrome do edifício doente, ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 1982 e é um conjunto de doenças proliferadas por micro-organismos e partículas em ambientes fechados. Esse assunto vem sendo cada vez mais abordado, principalmente nos dias atuais, tendo em vista a situação de pandemia que nós vivemos, a proliferação de agentes que são preocupantes à saúde humana pode ser maior dentro desses ambientes fechados. Então, novos olhares, vamos dizer assim, estão sendo voltados
a essa qualidade do ar interno e esses índices, né, ou parâmetros de conforto ambiental. Outros fatores relacionados a conforto é a relação entre pessoas, clima e edifícios ou edificações. E isso se tornou algo que não pode ser ignorado. Dependendo da localização, das características do usuário, da capacidade financeira, as condicionantes têm que ser avaliadas sem se supervalorizar nenhum dos itens. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente apresentar um projeto mega estruturado em todos os tópicos, se ele exige estratégias financeiras elevadas que estão fora da capacidade do cliente. Por isso, a arquitetura bioclimática é importante, e é importante sim a análise de todos os fatores antes de se implantar uma edificação e antes de o projeto começar a futuramente, num curto espaço de tempo, exigir soluções paliativas para oferecer melhor qualidade de vida. Não podemos também esquecer de analisar fatores como ergonomia e funcionalidade. Apesar de não ser um parâmetro fundamental, a maneira como as pessoas vão usar o espaço ou como vão circular, que características as circulações têm, o mobiliário dos ambientes, está diretamente relacionado às sensações de percepção, que é aquilo que a gente falou no início, de conforto e de segurança. Então, espaços com o pé direito muito baixo ou circulações sem nenhum tipo de iluminação natural, revestimentos que não melhoram a condição de iluminação dos ambientes, tudo isso tem que ser considerado para que a parte ergonômica e de função dos ambientes seja a mais apropriada possível. Os fatores de risco à saúde implicam em baixa imunidade e aumento de fatores pré-estabelecidos. Então, se as condições ergonômicas e psicológicas dentro dos ambientes não são favoráveis, e aquele ambiente já é um ambiente que talvez não tenha conseguido utilizar todos os recursos ou estratégias necessárias para oferecer o melhor conforto possível, com certeza as características do usuário já vão ser... as necessidades físicas do usuário vão demandar bem mais e podem prejudicar muito a saúde e a qualidade de vida dentro desse ambiente. Com essa análise, a gente conclui que os fundamentos do conforto ambiental estão baseados em pilares técnicos básicos para que o usuário obtenha a melhor experiência no ambiente. Porém, fatores como a infraestrutura disponível em torno, ligadas a aspectos técnicos e embasados na capacidade financeira, devem ser analisados como um todo. Só o embasamento técnico não garante a melhor eficácia da edificação. E com isso eu quero dizer também que é claro que é importante a gente ter um checklist sobre todas as necessidades, os tópicos principais, os pilares, seja lá como a gente chamar, relacionados a conforto ambiental. Porém, o projeto tem que ser concebido como um todo. Eu sou muito crítica em relação a projetos que não conversam, então projetos de interiores que não conversam com projetos de edificação, que não conversam com projetos complementares. Todas essas concepções têm que ser trabalhadas em conjunto, levando em consideração oferecer ao cliente a melhor qualidade de vida e o melhor ambiente possível. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o ambiente foi pensado através de uma premissa inicial e se um outro profissional pega aquele ambiente para trabalhar, seria muito importante ou seria desejado que fosse compreendida a maneira como aquele ambiente foi concebido e que premissas que foram passadas, inclusive em relação às instalações, para que todos os fatores ligados à qualidade de vida e o conforto sejam levados em consideração.
A mudança de características do ambiente interno tem que ser um fator feito com bastante cuidado, uma vez que pode alterar algumas condições básicas de projeto ou estratégias adotadas. Então, a habitação tem que levar em conta a infraestrutura e o entorno. Com isso, a gente precisa avaliar os critérios sustentáveis e saudáveis, e aí verificar as estratégias que têm forte aderência e o que é muito necessário. E o cenário econômico não pode deixar de ser levado em consideração. Então, a gente tem que considerar o tipo de padrão de edificação, se é baixo, médio, alto, e a capacidade financeira do nosso cliente de utilizar os seus recursos dentro das estratégias que a gente verifica como necessário. Muitas vezes a gente precisa fazer alguns ajustes dentro dessas estratégias, ou, se não é possível aplicar todo o recurso financeiro numa estratégia que concluímos como a melhor possível, de repente é preciso fazer um estudo de uma estratégia mista ou de alguma coisa que consiga amenizar, e muitas vezes uma projeção futura também se faz importante. Verificar que estratégias serão talvez necessárias no futuro próximo para amenizar algumas características que são percebidas naquela localização onde o projeto vai ser implantado. Então, com base em dados de entorno, necessidades, capacidade financeira e padrão, é possível iniciar um trabalho de mapeamento de estratégias e técnicas futuras para a manutenção das estratégias aplicadas. O que acontece? Muitas vezes a concepção de um projeto residencial previa uma grande janela de vidro que na concepção daquele projeto apareceu como uma estratégia muito eficiente para a entrada de luz e até de ventilação, dependendo do tipo de janela. Porém, com o passar do tempo, as condições climáticas mudam, o cenário muda, constrói-se um prédio do lado, faz mais sombreamento, ou existia alguma coisa que foi retirada, uma árvore de grande porte que foi retirada, e as condições naturais daquele local são alteradas. E com isso, é possível, sim, a gente já deixar algumas estratégias previstas, como o uso de pergolados, o uso de brises, o uso de revestimentos internos, cortinas, para que o usuário tenha, dentro de um tempo, uma linha do tempo, alguma estratégia já lançada e que possa se programar até financeiramente para utilizar essas estratégias. Então, é preciso que seja feita análise de critérios com as ferramentas bioclimáticas, as fontes energéticas e capacidade do entorno. Então, com isso é o estudo da envoltória, que eu falei, inclusive, sobre que tipo de revestimento, a capacidade de calor desses revestimentos para ajudar a melhorar a qualidade térmica dentro dos ambientes, a qualidade acústica também. Isso tudo sendo avaliado numa viabilidade econômica dentro dos projetos complementares e escolha de acabamentos. Aqui eu sempre ressalto que essa conversa precisa ser bastante clara e objetiva com o cliente. A capacidade financeira é um fator muito que precisa ser levado em consideração, né, na concepção do projeto, uma vez que a gente tem que considerar que aquele espaço provavelmente vai ser de uso do cliente por muitos anos e que os investimentos normalmente são bastante elevados. E aí sim chegar numa gama de estratégias aplicáveis, com utilização de energias renováveis, critérios de água de reuso e outras estratégias de ventilação, estratégias acústicas que podem ser aplicadas naquele local. Então, o conforto depende dos fatores percepção do espaço, do local e da funcionalidade que é esperada pelo nosso cliente. Com essa análise, a gente consegue, através da percepção do que a gente entende e do que existe, a gente consegue entender que existem dois momentos importantes sobre a tomada de decisão de projeto, que implicam em estratégias financeiras.
O primeiro é quando se definem as estratégias bioclimáticas, ao se fazer o primeiro contato com os projetistas complementares, e essas premissas são necessárias a serem transmitidas aos projetistas. E o segundo é quando se definem os materiais e acabamentos aderentes às estratégias bioclimáticas, ou seja, as necessidades que já foram mapeadas para aquele projeto. Aqui eu coloco um esquema que eu acho bem didático, que a gente leva em consideração a análise da implantação. Com isso, a gente consegue verificar as estratégias bioclimáticas e a eficiência da evolutória que se faz necessária. A partir daí, a gente segmenta o projeto para duas vertentes, ou seja, a gente manda as premissas iniciais para os projetos complementares, e aí é feita a primeira análise financeira. O que eu quero dizer com isso? Aí já é feita a análise se é possível aplicar estratégias como placas fotovoltaicas, estratégias de redução de energia ou utilização de energia renovável, estratégias de reuso de água, até que ponto a pessoa está disposta a fazer esse reuso, porque existem vários níveis de reuso possível, até que ponto a pessoa está disposta depois a se comprometer com a manutenção desses sistemas, que também exigem tempo e manutenção e custo financeiro. E a outra vertente é sobre as escolhas de materiais que vão, de certa forma, ajudar a eficiência dessas estratégias adotadas. O que eu quero dizer com isso? Se a estratégia prevê o uso de ar-condicionado e a gente coloca um revestimento que já é um piso frio, será que aquele ar-condicionado vai exigir tanto? Será que a utilização dele vai ser tão necessária? Por quanto tempo no ano que vai ser necessário? O que isso vai representar em termos de gasto energético, em termos de conta de luz? Isso se faz necessário daí a aplicação de uma placa fotovoltaica? Se faz necessário, dependendo do tipo de vida do cliente, as estratégias de energias renováveis? Tudo isso tem que ser levado em consideração nesses momentos de projeto, até porque isso vai ter um impacto futuro dentro da vida do cliente, dentro das condições de manutenção e operação. Então, a parte de projetos complementares e a escolha de acabamentos são duas etapas de análise financeira bastante importantes. Porém, essa análise de recursos deve ocorrer em todo o processo, inclusive incluindo nela as opções futuras, caso necessárias. Então, é aquela análise que já vinha sendo feita. Pode mudar alguma coisa no entorno dessa edificação? O que pode mudar? Será que isso vai trazer algum impacto para o conforto interno? Que impacto que vai trazer? Que estratégias que são possíveis de ser aplicadas? Todas essas estratégias visam que o cliente não precise, no futuro, tomar decisões sem ser no nível técnico relacionadas a adequar o seu conforto interno. Por que eu digo isso? Porque se depois de um tempo de uso tinha uma árvore que tiraram e aquela sala passou a ficar muito mais quente do que era quando foi projetada. Qual que é a primeira ideia que o cliente vai ter? Vou colocar um ar-condicionado. O que o ar-condicionado vai fazer? Ele vai prejudicar a qualidade do ar interno, se não tiver um exaustor, e vai aumentar muito o gasto energético. Se existir já uma projeção de projeto, prevendo um brise, uma fachada ventilada, ou algum outro recurso que seja possível, de repente, a decisão futura desse cliente pode ser alterada, e isso pode trazer consequências positivas, tanto para a qualidade do ar, quanto para condições financeiras. Então, compreendemos que esse processo é dinâmico e mesmo que ao longo da trajetória da edificação, podemos visualizar formas técnicas pré-definidas para garantir o conforto. Então, se lembre, a viabilidade econômica e o cumprimento das recomendações legisladas, nesse caso a NBR 15575, desempenho das edificações e seus parâmetros, precisa ser levado em consideração.
e o uso coerente de estratégias que atendam às demandas do usuário sem comprometer a capacidade financeira planejada. Até porque a gente precisa considerar que, se comprometer a capacidade financeira planejada, o usuário não vai conseguir fazer a correta operação e manutenção dos equipamentos necessários. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Recomendo fortemente que quem puder dar uma olhada, tem muita informação relevante. Obrigada. Muito obrigada por terem assistido mais essa videoaula. Esperamos que tenham gostado. Por favor, acessem o texto do AVA e os questionários.